a gente vai dar início aqui nessa parte de extensões do conceito de limite com os limites no infinito. Nós já vimos algumas definições nas aulas passadas para fazer o entendimento de como que esses limites, como que algumas funções vão tender para o infinito. Hoje nós vamos formalizar aí essas definições. Então, o limite no infinito dá um significado para alguns símbolos que a gente já havia definido anteriormente. Quando eu falo sobre alguma coisa do infinito, eu estou trabalhando com este símbolo aqui. Esse símbolo aqui, ele não tem um valor matemático, ele não é um número, ele não é um valor, ele é apenas um símbolo que significa que ele está tendendo aí para o infinito. Então, o nosso objetivo agora é dar a definição, dar um significado para esses dois símbolos. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a seguinte condição, o limite da nossa função f de x, para esse nosso x tendendo a infinito. E aí eu vou lembrar também da definição de limites laterais, então vou falar que essa nossa função tende ao infinito para a direita, e aqui ela vai ter um valor igual a gente vem definindo como sendo um L. Então, eu vou ler isso daqui como sendo o limite da nossa função f de x para x tendendo ao infinito pela direita. E esse daqui, quando resolvido, ele vai dar um valor L. Da mesma forma, eu posso escrever o meu limite da nossa função f de x para quando esse limite tende a infinito para a esquerda. A primeira definição que a gente fala se a gente tiver uma função f a gente supõe que exista um a tal que exista aí o intervalo aberto definido entre esse a e esse mais infinito contido no domínio da nossa função, nós podemos definir esse limite tendendo a infinito. Então, a primeira questão que a gente fala existe, então, uma função f de x, também existe um a pertencente aos reais, tal que eu posso escrever o seguinte intervalo. Eu falo que há uma variação do nosso valor, começando em A, então, aberto em A, até mais infinito. Aberto também mais infinito. Então, quer dizer que eu vou ter valores começando lá a partir de A, excluindo esse valor de A, e vai até valores, vai tendendo aí ao infinito, excluindo aí esse símbolo infinito. E isso daqui, todos esses valores, eles têm que estar contidos no domínio da nossa função f. Então, se isso daqui for verdadeiro, posso falar que esse limite realmente existe. Então, o limite da nossa função f de x para o nosso x tendendo ao infinito pela direita, nós podemos definir aí como sendo igual a L, e aí existe aquela reciprocidade que a gente já definiu anteriormente. Para que isso seja verdade, então vai existir aí para o todo um epsilon positivo, e esse epsilon positivo vai estar atrelado também a um E qualquer, a um delta qualquer. Então, se existe que para todo epsilon maior do que zero, vai existir também um delta positivo, e esse delta aqui eu vou considerar que ele é maior do que A. E aí eu posso falar que se o nosso x for maior que esse nosso delta, eu posso dizer que a nossa função f de x vai estar entre L menos epsilon e estará entre L mais E. Então, essa aqui vai ser a nossa definição, e nós já vimos aí anteriormente nessas definições. Então, L mais epsilon. Então, essa daqui é a definição formal aqui do nosso limite tendendo ao infinito. Graficamente, eu posso considerar aqui que eu tenho uma função qualquer, dada aqui no nosso par coordenado aqui de eixos, e essa função eu posso falar que é uma função qualquer, e que essa função ela está descrita aqui como sendo um f, então vou colocar uma função aqui qualquer, atrelado a essa nossa função aqui, eu vou ter um valor aqui de delta, e eu terei também valores atrelados para ela. Então, junto com esse delta aqui, eu vou ter um valor atrelado aqui com a minha função. No caso aqui, eu posso falar que está variando entre L, essa minha função varia entre L mais o epsilon, e L menos epsilon. Mesma coisa para o limite
tendendo a infinito pela esquerda. Se eu pegar e fizer a definição formal, então eu vou falar a mesma coisa, precisa existir uma função f de x, junto com esse f de x eu vou definir um valor, o mesmo valor a, existe esse valor a pertencente aos reais, tal que eu teria um intervalo aberto variando de menos infinito até o valor deste A. E aí faço as considerações que isso daqui está contido no domínio da nossa função, e junto com isso eu defino o nosso limite, dado aqui como limite da nossa função f de x, para o nosso x tendendo ao infinito pela esquerda. Então nós teremos aqui valores tendendo para o lado esquerdo, valores negativos, isso daqui vai ser igual a um L. E aí existe a nossa reciprocidade aqui, nos falando que existe aí para todo um epsilon maior do que zero, vai existir aí um delta também positivo, um delta maior do que zero, se eu tiver aqui um menos delta, ele vai ser menor do que esse A. Então, eu faço a variação desse delta, chegando até aqui valores de A. Tal que esse nosso x vai ser menor do que o nosso menos delta, e isso daqui é igual ao valor do limite da função, menos o nosso epsilon, e menor do que f de x. Então, f de x vai estar entre L menos epsilon, e L mais E. Então, definição do limite tendendo ao infinito pela esquerda. Se nós fizermos a análise gráfica também dessa situação, nós podemos levar em consideração o mesmo gráfico que nós utilizamos aqui em cima. Então, para ilustrar essas condições de limites tendendo ao infinito, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, eu vou ter um limite de 1 sobre x, para o nosso x tendendo ao infinito pela direita. E aí eu quero calcular o valor dessa nossa função 1 sobre x, para o x tendendo ao infinito, e vamos justificar aí utilizando aí alguns gráficos. Então, a melhor situação para a gente entender essa função 1 sobre x é a gente atribuindo aqui alguns valores para ela. Então, a gente pode começar aqui, lembrando que esse x tem que ser diferente de zero, né? Porque senão não vai existir aqui esse 1 sobre zero nos reais. Provavelmente a gente vai definir um pouco melhor essa situação. Mas se a gente atribuir um valor aqui, se o x for 1, esse nosso y vai ser 1. Se eu falar que esse x está andando bastante para a direita, ou seja, se esse x aqui for 10, esse nosso y vai ser 0,1. Se esse x for 100, esse y vai ser 0,01. Se esse x for 1000, esse nosso y vai ser 0,001. Então, se esse nosso x for muito grandão, esse nosso y também vai ser muito pequenininho. Então, notem que, conforme eu estou tendendo para o infinito, essa nossa função está tendendo para zero, está se aproximando de valores para zero. Então, se eu pegar e fizer o gráfico dessa nossa função, então, quando o x valer 1, essa nossa função, ela tem valor igual a 1. Então, ela vai começar, se a gente traçar o gráfico, vai começar aqui nesse ponto. Se o x valer 10, ela vai valer aqui 0,1. Então, o que vai acontecer com essa nossa função? Ela vai tendendo a zero aqui pela direita. Se a gente ligar os pontos aqui, ela vai chegando aqui. Essa função, ela vai tendendo a esse zero aqui, tá? Quanto maior for o valor de x, menor vai ser esse valor de y. Então, o valor final aqui, ele está tendendo para zero. Quanto maior for esse x tendendo aí para o infinito pela direita, ele vai indo aí para zero. Como que eu vou justificar isso daqui? Isso aqui a gente justificou de forma gráfica. Vou justificar de forma matemática. Então, vamos imaginar que eu tenho um epsilon positivo, um epsilon maior do que zero, e eu vou tomar que nós temos aí, da definição, que um delta vai ser 1 sobre esse epsilon. Então, no caso aqui, esse x vai ser maior do que esse nosso delta, e essa nossa função, f de x, ela vai estar entre 0 e epsilon. Então, 1 sobre x e epsilon. Então, eu tenho esta configuração aqui. Portanto, se o nosso x for maior do que esse delta que nós estamos trabalhando, eu posso dizer que
a nossa função f de x, que é 1 sobre x, vai estar entre 0 e menos epsilon, e 0 e mais epsilon. Logo, se eu levar isso daqui em consideração, a nossa função vai estar aqui entre 0 menos epsilon e 0 menos epsilon, e levando em consideração que esse nosso epsilon pode ser definido aqui como sendo aí 1 sobre um delta ou alguma variação muito pequena, eu posso dizer aqui que essa nossa função ela é igual a zero. Então, a primeira definição que a gente trata aqui, para um limite de uma função tendendo ao infinito pela direita, outra notação que vocês têm também, para limite tendendo à direita ou pela esquerda, em vez de você colocar o mais aqui, você pode colocar o mais aqui na frente dele também, tá? É uma notação bem comum, é mais usual, na verdade. Você pode falar que o x está tendendo a mais infinito, tá? Para você entender que ele está indo para valores positivos do teu infinito. E mesma coisa aqui para o x tendendo a menos infinito. Então, é a mesma coisa que você falar que está tendendo pela direita para valores positivos e está tendendo aí pela esquerda para valores negativos, ok? Mesma nomenclatura. E a nomenclatura mais usual aqui é você utilizar aqui como sendo menos infinito e mais infinito. Então, o primeiro teorema aqui que eu falo, imagine então que nós tenhamos aqui duas funções f e g, então vou definir aqui uma função f e uma função g, tais que a imagem da nossa função f está contida aí no domínio da nossa função g, e o limite da nossa função f de x para o x tendendo a mais infinito vai ser igual a um valor a dado aí nos reais. Então, se g for contínua em A, eu posso também falar a seguinte situação. Dá para calcular o limite da composição dessas funções, também tendendo para mais infinito. Então, se ela for contínua em A, eu posso falar que o limite de x tendendo a mais infinito dessa nossa função g de f de x vai ser igual ao limite da nossa função g de u, definindo aqui que esse f de x é um u, para um u tendendo a A. Se g não estiver definida em A, e se o nosso limite de g de u para u tendendo a A existir, então eu posso falar que o nosso limite de x, do g de x, g do f de x para x tendendo a infinito vai ser o limite aí do nosso g de u. Vai ser exatamente aí a mesma coisa da nossa outra situação. Existe então um segundo teorema. Existe um segundo teorema onde eu posso fazer algumas operações para esses limites também tendendo aí para o infinito. Então, vamos supor que eu tenho aí uma constante k, essa constante k, ela pertence aos reais, e aí eu tenho um limite da nossa função f de x, então tem um limite de um f de x para um x tendendo a mais infinito, isso daqui vai ser um valor L. E se eu tiver aqui um limite de uma função g de x, para o nosso x também tendendo a mais infinito, eu vou falar que isso daqui é um valor L1. Então, com isso, eu tenho algumas propriedades. Se eu fizer aqui a primeira propriedade aqui, da letra A, se eu fizer a soma dos limites, então, se você tiver aqui limite da soma de f de x com g de x, para o nosso x tendendo a mais infinito, isso daqui vai ser a mesma coisa que você pegar o valor do primeiro limite, do f de x, que é L, e somar com o valor do limite de g de x para x tendendo a infinito, L1. Se eu tiver a segunda propriedade aqui, se eu tiver a multiplicação da nossa função por uma constante k, então se eu tiver aqui um limite de um k vezes
um f de x para um x tendendo a mais infinito, o resultado disso daqui vai ser k vezes L. Ou seja, L é o resultado do limite de f de x para x tendendo a infinito, e aí eu aplico o limite e multiplico aqui por essa constante qualquer. Claro que, se vocês tiverem aí uma função qualquer aonde eu tenho uma constante multiplicado pelo um infinito, no caso, uma constante vezes infinito dá infinito. Tá? Isso daí tem que ficar bem claro. Então, agora, se eu tiver a multiplicação das nossas funções, então, se você tiver aqui o limite de f de x vezes g de x para o x tendendo a infinito, a mais infinito, vai ser a mesma coisa que você pegar o L, o resultado do L, do limite de f de x, e multiplicar pelo resultado de g de x, que é L1. Então, multiplicação e, por fim, falta aí a divisão. Então, se nós tivermos a divisão de duas funções, então, o limite de f de x dividido por g de x, para o nosso x tendendo a mais infinito, vai ser aqui igual ao valor aplico o limite em f de x, então o valor do limite de f de x é L, eu aplico o limite para g de x, o resultado vai ser L1. Desde que esse L1 eu garanta que ele seja diferente de zero. Um segundo exemplo, eu tenho aqui o limite de 1 sobre x elevado a n para o nosso x tendendo a mais infinito. Esse n é um número natural dado, tá? Esse n aqui, ele pertence aos naturais. Então, são valores naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Então, se nós fizermos a resolução dele aqui, eu tenho que o limite é uma função composta. Então, esse limite aqui, nós precisamos resolver ele da seguinte maneira. Posso reescrever esse limite de x. Então, vou escrever aqui limite de 1 sobre x elevado a n, para o x tendendo a infinito, pela direita, então, para mais infinito. Isso daqui eu posso escrever como sendo, eu posso pegar e abrir, como eu tenho um 1 aqui, o 1 elevado a n, qualquer valor aqui de n inteiro, vai ser o próprio 1. Então, eu posso reescrever esse limite como sendo um limite de x tendendo a mais infinito, para 1 sobre x, tudo isso daqui elevado a n. Mas, professor, aqui em cima não tem esse n. Tudo bem, não tem problema, não tem, mas como o 1, você pode elevar para qualquer valor, 1 elevado ao quadrado, dá 1, 1 elevado ao cubo, dá 1. 1 elevado a n, vai dar 1 também, então tanto faz. Aqui você pode escrever dessa forma que não vai alterar em nenhum momento aí o seu resultado. E aí eu sei que o limite de 1 sobre x para x tendendo a infinito, nós já calculamos, nós já vimos lá que ele é igual a zero. Então isso daqui vai ser 0 elevado a n, se nós tivermos um 0 elevado a n, ele vai ser zero. Não importa aí o valor por esse n, continua sendo igual a zero. Próximo exemplo, eu tenho aqui uma outra expressão. Então, vou ter aqui a função, então, limite de x tendendo a mais infinito, de x à quinta, mais x à quarta, mais 1, dividido por 2x à quinta, mais x, mais 1. Para esse exercício aqui, eu posso colocar o x à quinta, eu vou ver qual que é o maior expoente aqui, no caso aqui é o x à quinta, e eu vou colocar ele em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Eu vou colocar em evidência a mais alta potência de x que ocorrer no numerador. Então, o numerador é o que está aqui em cima. Então, no caso aqui é o x à quinta, ele coincidiu que ele é igual ao valor do denominador. Então, eu vou colocar ele em evidência em toda a nossa expressão. Então, vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Se eu colocar o x à quinta do numerador em evidência, isso daqui vai ficar 1 mais. Para isso daqui virar x à quarta, basta eu dividir por x, então vai ser 1 sobre x, mais, para isso daqui, como isso daqui não, para isso daqui virar 1, x à quinta vezes 1, dá x à quinta. Se eu quero sumir, basta eu dividir por x aqui. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Vou colocar em evidência também, então se eu coloquei o x à quinta aqui, eu vou colocar em evidência aqui também. Então isso daqui vai ser x à quinta, multiplicado aqui por 2, mais
Se eu já tenho esse x aqui, vai me sobrar lá um x à quarta, então 1 sobre x à quarta, mais 1 sobre x aqui. E aí basta a gente resolver esse nosso limite. Se eu pegar aqui, eu posso cancelar esse x à quinta com esse x à quinta, na nossa expressão. Então, eu vou reescrever esse nosso limite como sendo limite de x tendendo a mais infinito, da divisão de 1 mais 1 sobre x, mais 1 sobre x à quinta. E aqui embaixo me sobrou 2 mais 1 sobre x à quarta, mais 1 sobre x aqui. Então, vamos aplicar o limite. Limite de uma constante continua sendo essa constante. Limite de 1 dividido por x, quando esse x tende ao infinito, eu sei que isso daqui vai ser zero. Limite de 1 sobre x elevado à quinta, para o x tendendo ao infinito, então vai ser 1 infinito elevado à quinta, isso daqui também vai ser zero. A mesma coisa, 1 sobre x à quarta para x tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero. Isso daqui também vai para zero. Então, o resultado final desse limite vai ser 1 sobre 2. Então, eu quero determinar os limites aqui. Na letra A, limite de 1 sobre x ao quadrado para x tendendo ao infinito. Então, eu sei muito bem que esse nosso x, 1 sobre x ao quadrado, a gente pode escrever ele como sendo 1 sobre x, todo mundo elevado ao quadrado, porque não vai alterar nada o nosso 1. Então, na letra A eu posso reescrever como sendo um limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x, isso daqui ao quadrado. Se eu aplicar o limite de 1 sobre x para x tendendo ao infinito, eu sei que isso daqui vai ser zero, zero ao quadrado, isso daqui é igual a zero. Mesma coisa na letra B. Eu tenho o limite de 1 sobre x ao cubo, eu posso reescrever essa nossa função como sendo o limite de x tendendo a menos infinito, de 1 sobre x, todo mundo aqui elevado ao cubo. Eu sei que limite de 1 sobre x para x tendendo a menos infinito, eu sei também que é zero, isso aqui vai para zero, zero ao cubo, isso daqui é igual a zero. Na letra C, eu tenho o limite de 5 mais 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado para x tendendo a menos infinito. Então, 1 sobre x aqui, eu sei que isso daqui vai ser zero. 3 sobre x ao quadrado, aplicando o limite, eu também sei que isso daqui é zero. Então, vai ser o limite de uma constante, então, limite de 5 para x tendendo ao infinito, isso daqui vai ser a própria constante, igual a 5. Na letra D, eu tenho limite de 2 menos 1 sobre x, para x tendendo ao infinito. Se eu aplicar o limite aqui no 1 sobre x, isso daqui vai para zero. Limite de 2 para x tendendo a mais infinito, isso daqui é igual a 2. Na letra E, eu posso colocar o x em evidência. Então, se eu colocar o x em evidência, eu terei aqui limite de x tendendo a mais infinito, de 2x mais 1 dividido por x mais 3. Então, posso colocar o x em evidência aqui, então vai ficar 2 mais 1 sobre x. E posso colocar aqui embaixo também. Então, vai ficar x multiplicado aqui por 1 mais 3 sobre x. O x vai cancelar com x. Esse nosso 1 sobre x vai tender para zero. 3 sobre x vai tender para zero. Então, a resposta disso aqui é igual a 2. 2 mais 0 dá 2, 1 mais 0 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Mesma coisa na letra F. Posso colocar o x em evidência. Então, nós teremos aqui limite de x tendendo a menos infinito. Vou ver quem que é o maior aqui, como é o x mesmo. Posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar x multiplicado aqui por 2 mais 1 sobre x, dividido aqui por x, coloco em evidência, 1 mais 3 sobre x. Cancelo o x com x, aplico o limite. Limite de 1 sobre x para x tendendo a menos infinito, isso aqui vai para zero. Isso daqui vai para zero, então o resultado disso daqui vai ser também igual a 2. Então, notem que tanto na letra E e na letra F, tende para mais infinito e para menos infinito, o limite é igual, dá 2. A mesma função, você encontra que é a mesma coisa. Na letra G, eu posso colocar em evidência o x ao quadrado, então o limite de x tendendo a menos infinito, de x ao quadrado colocado em evidência vai ficar 1 menos 2 sobre x, mais 3 sobre x. E aí aqui eu substituo, mesma coisa embaixo, então coloco o x ao quadrado, então vai ficar 3 mais
1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Cancelo x ao quadrado com x ao quadrado. Aplico o limite de 2 sobre x para x tendendo a menos infinito, isso daqui vai para zero. Limite de 3 sobre x para x tendendo a menos infinito, isso daqui também vai para zero. Limite de 1 sobre x para x tendendo a infinito, isso vai para zero. Esse aqui vai para zero, então o resultado final vai ser 1 sobre 3. Letra H, nós temos limite de 5x à quarta menos 2x mais 1, dividido por 4x à quarta, mais 3x mais 2. Colocando x à quarta em evidência, então vai ficar aqui x à quarta multiplicado por 5, menos 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quarta. Embaixo também a mesma coisa, então terei lá x à quarta, multiplicado aqui por 4, mais 3 sobre x ao cubo, mais 3 sobre x ao cubo, tá certo? Mais 2 sobre x à quarta. Então, cancelo x à quarta com x à quarta, aplicando o limite de 2 sobre x ao cubo para x tendendo ao infinito vai para zero, 1 sobre x à quarta, isso aqui vai para zero, 3 sobre x ao cubo vai para zero, isso aqui também vai para zero. Então, o resultado final aqui da letra H, 5 sobre 4. Na letra I, nós temos aqui a expressão dada por limite de x dividido por x ao quadrado mais 3x mais 1. Nessa consideração aqui, a gente vai pegar o maior valor do expoente da nossa função. No caso lá é o x ao quadrado, então limite de x tendendo a mais infinito da nossa expressão, para x tendendo a mais infinito. E aí, eu tenho a nossa expressão, x dividido por x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, vou colocar o x ao quadrado em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência, vou dividir, então, x por x ao quadrado, então, isso aqui vai ser 1 sobre x. Dividido, coloco o x ao quadrado em evidência também. Então, nós teremos lá x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. 3x dividido por 3x ao quadrado vai ser 3 sobre x. E, por fim, nós teremos que 1 dividido por x ao quadrado vai ser 1x ao quadrado. Cancelo x ao quadrado com x ao quadrado. Isso daqui vai tender para zero se eu aplicar o limite. Isso aqui vai tender para zero se eu aplicar o limite. Vai tender para zero se eu aplicar o limite. Isso daqui vai ficar 0 sobre 1. 0 dividido por 1 dá 0. Letra J. Nós teremos lá o limite de 2x ao cubo mais 1 dividido por x à quarta mais 2x mais 3. Vou colocar, então, o x à quarta em evidência. Então, vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Colocando o x à quarta em evidência, nós teremos 2 sobre x. Tínhamos lá 2x ao cubo. 2x ao cubo dividido por x à quarta, 2x, 2 sobre x. Mais 1 sobre x à quarta. Dividido por, coloco o x à quarta em evidência aqui também. Então, vai ficar 1 mais 2 sobre x ao cubo, mais 3 sobre x à quarta. Cancelo x à quarta com x à quarta. Isso daqui vai tender para zero se eu aplicar o limite. Vai tender para zero também se eu aplicar o limite. Vai para zero, vai para zero. Isso daqui vai ficar 0 sobre 1 também. Isso daqui é igual a 0. Na letra L, a gente tem lá o limite de raiz cúbica de 5 mais 2 sobre x. Então, limite para x tendendo a mais infinito. Então, isso aqui você já pode aplicar o limite direto, né? 2 sobre x, isso daqui vai ser 0. E aí, limite de uma constante vai ser a própria constante. Então, o resultado aqui, raiz cúbica de 5. Letra M, nós temos lá limite para x tendendo a menos infinito, de raiz cúbica de x dividido por x ao quadrado, mais 3. Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, em cima e para baixo. Então, limite de x tendendo a menos infinito, da raiz cúbica, colocando aqui o x ao quadrado em evidência, vai ficar aqui 1 sobre x, dividido aqui por x ao quadrado, multiplicado aqui por 1, mais
3 sobre x ao quadrado. X ao quadrado vai cancelar com x ao quadrado, isso daqui vai tender para zero, isso daqui vai tender para zero, então aquilo lá vai ficar a raiz cúbica de 0 sobre 1, 0 dividido por 1 dá 0, então vai ficar a raiz cúbica de 0, raiz cúbica de 0 dá 0. Na letra N, nós temos o limite de raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, de x tendendo a mais infinito, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, dividido aí por 3x mais 2. Para essa situação aqui, você pode fazer a utilização, mesma coisa, você pode colocar aí multiplicando com maior ou menor, tanto faz o passo que você vai seguir, você vai chegar na mesma resposta. Tanto um para o outro, você consegue determinar os mesmos valores. Então, se nós pegarmos e levarmos isso em consideração, nós temos aí essa raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, dividido por 3x mais 2. Você pode colocar em evidência o teu x aqui, do seu primeiro termo, e posso sair multiplicando cada um desses termos que nós temos a seguir. Então, se você pegar e fizer essa análise, nós temos aqui, posso escrever essa expressão aqui de cima da seguinte maneira. Eu tenho lá limite de x tendendo a mais infinito, de x ao quadrado mais 1, isso daqui elevado a meio. E a mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho lá que é 3x mais 2. Então, se nós pegarmos e colocarmos, no caso aqui, é o x ao quadrado, que é o maior, então vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Colocando em evidência, vai ficar x ao quadrado, lembrando que está elevado a meio, né? Então vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado, elevado a meio. Como eu vou ter aqui esse x ao quadrado, na hora que eu tirar a raiz, ele vai ficar só x. Então, aqui embaixo vai ser o x, que eu coloco em evidência. Fica 3 mais 2 sobre x. Então, vai continuar aqui raiz quadrada de x ao quadrado dá x, multiplicado aqui pela raiz quadrada de 1 menos 1 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por x, vezes 3 mais 2 sobre x. E ainda tem o limite aplicado aqui. Cancelo, cancelo. Isso daqui vai tender para zero. Isso daqui vai tender para zero. Então, raiz quadrada de 1 dá 1. Então, 1 sobre 3. Letra O vai ser o limite de x tendendo a mais infinito, da raiz cúbica de x ao cubo, mais 2x, menos 1, dividido por raiz quadrada de x ao quadrado, mais x, mais 1. E aí, se a gente pegar aqui, eu posso colocar em evidência lá o x ao cubo, na parte aqui de cima. Vai ficar aqui raiz cúbica, então limite de x tendendo a mais infinito, da raiz cúbica de x ao cubo, vezes 1, então x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1, mais 2x dividido por x ao cubo dá 2 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. E aí embaixo, você pode colocar o x ao quadrado em evidência. Então vai ficar x ao quadrado multiplicado por 1, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Por que você pode fazer isso? Professor, não entendi. Você pode fazer isso porque na hora que você calcular a raiz cúbica de x ao cubo, é a mesma coisa que x, e raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, quer dizer que eu coloquei em evidência o x, tanto em cima quanto embaixo. Então, se nós pegarmos e calcularmos as raízes, eu vou ter lá limite de x tendendo a mais infinito, raiz cúbica de x ao cubo dá x, então ele vai para fora, então vai continuar lá a raiz cúbica de 1 mais 2 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, dividido, raiz quadrada de x ao quadrado dá x, e aí raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x,
mais 1 sobre x ao quadrado. Notem que eu tirei da raiz aqui o x ao cubo e o x ao quadrado, porque eles estão multiplicando todo mundo aqui. Se ele tivesse somando, aí não daria para você tirar da raiz, mas como ele está multiplicando, eu tiro o que está aqui na raiz multiplicando e o resto continua lá dentro. Aí basta eu aplicar o limite. Eu sei que esse x vai cancelar com esse x, então cancelo um x com um x. Aplico o limite 2 sobre x ao quadrado para x tendendo a infinito dá 0. Isso daqui também vai ser 0, 0, 0. Então isso daqui vai ficar raiz cúbica de 1 dividido por raiz quadrada de 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 também dá 1. Então, raiz cúbica de 1 dividido por raiz quadrada de 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. Raiz quadrada de 1 também dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Letra A, então, igual a 1. Letra P. Eu tenho limite de x tendendo a mais infinito da raiz de x mais raiz cúbica de x dividido por x ao quadrado mais 3. Esse exercício eu sugiro que você escreva essas raízes de forma exponencial. Então, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Raiz quadrada de x é x elevado a meio, mais raiz cúbica de x é x elevado a 1/3, dividido por x ao quadrado mais 3. Então, vou analisar, vou pegar o maior cara aqui deles, que é o x ao quadrado. Então, vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar limite de x tendendo a mais infinito de x ao quadrado. E aí, eu vou pegar esse x ao quadrado e vou dividir todo mundo aqui. Então, vai ficar x elevado a meio, dividido por x ao quadrado, mais x elevado a 1/3, dividido por x ao quadrado. Todo mundo dividido aqui colocando x ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Cancelo esse daqui com esse daqui. Então, vamos rearranjar lá os nossos numeradores. Isso daqui vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Então, divisão, copio a base e subtraio os expoentes. Então, vai ser 1 sobre 2 menos 2, mais, mantenho a base, subtraio os expoentes. 1 sobre 3 menos 2, dividido por 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Se nós pegarmos aqui e resolvermos lá os nossos expoentes, então nós teremos aqui limite de x tendendo a mais infinito. Tenho lá meio menos 2, então MMC é 2. 2 dividido por 1 dá 1, dá 2. Desculpe, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 1 menos 2 dá menos meio. Então, menos 3 sobre 2. Mais x, 1/3 menos 2. Então, o MMC é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. 1 menos 6 dá menos 5. Então, menos 5 sobre 3. Dividido por 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Esse cara aqui a gente pode reescrever como sendo, então, limite de x tendendo a mais infinito. 3 elevado a menos, x elevado a menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3 sobre 2, mais x elevado a menos 5 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 5 sobre 3. Isso aqui tudo dividido por 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Então, se a gente aplicar o limite, isso daqui vai para 0, isso daqui vai para 0, isso daqui vai para 0, então vai ficar 0 sobre 1. 0 dividido por 1 é igual a 0. Então, a gente escreve aqui só para mostrar que o resultado da aplicação desse limite vai ser 0 dividido por 1. E aí, 0 dividido por 1 é igual a 0. Para finalizar aqui, eu tenho na letra Q o limite de x tendendo a mais infinito de 3 sobre raiz de x.
E aqui basta você pegar e escrever como sendo um x elevado a meio. Então, isso daqui vai ser o limite de x tendendo a mais infinito, de 3 dividido por x elevado a meio. Aplico aqui o limite. Então, limite de alguma coisa dividido aqui vai tender para zero. Então, isso daqui eu posso falar que é um limite de x tendendo a mais infinito, de 3, multiplicado pelo limite de 1 sobre x elevado a meio. Você pode falar que esse termo aqui é a mesma coisa que 1 sobre x, todo mundo aqui elevado a meio. Limite de 1 sobre x dá zero, 0 elevado a meio dá zero, então vai ficar limite de 3 para x tendendo a infinito dá 3, 3 vezes 0 igual a 0. Agora nós vamos calcular os limites para quando x tende a infinito, e esse limite também vai tender para o infinito. Por enquanto a gente calculou lá que ele tendia para algum valor real. Agora nós vamos levar em consideração que esse nosso limite ele vai tender para ele vai ser infinito. Então nós vamos trabalhar agora com limites infinitos. Primeiro a gente viu limites indeterminados, agora limites infinitos. Os limites infinitos, eles vão se diferenciar dos limites que a gente viu. A gente vai falar novamente que existe um A, tal que eu vou trabalhar dentro do intervalo aberto, entre 0 até mais infinito, do nosso valor, e esse intervalo que nós definirmos, variando entre A e mais infinito, ele vai estar contido no domínio da nossa função f. Então, os nossos limites infinitos, nós podemos definir eles da seguinte maneira, tanto o limite para x tendendo ao mais infinito, quanto para limite para x tendendo a menos infinito. Então, nós teremos aqui que o limite de x tendendo a mais infinito de uma função f de x, isso daqui pode ser igual a mais infinito, e posso ter também, numa segunda situação, que o limite de uma função f de x para o x tendendo a mais infinito, ele pode ser igual a menos infinito. Então, para mais infinito, então esse o limite de esse f de x, ele pode ser que tenha valor aí igual a menos infinito. Essa daqui é a primeira definição. A segunda definição, eu vou falar que seja f uma função, p um número real, e vamos supor que existe aí um b. Eu posso falar também, na terceira propriedade, que se eu tiver aqui um limite tendendo aí desse x, tendendo a um p pela direita desse f de x, eu posso obter aqui um valor mais infinito. Pode ser um valor aí indo para o mais infinito. E aí você pode definir também as mesmas situações. Você pode ter aqui que o limite de x tendendo a p pela direita pode ser menos infinito, pode ser que você tenha o limite de f de x para x tendendo a p pela esquerda vai ser mais infinito e menos infinito. Então você vai ter aí pares ordenados, você vai ter as duas situações, e não só pela esquerda quanto pela direita, você vai ter outras situações também, levando em consideração o nosso sistema. Então, eu deixo aqui a cargo de vocês, para vocês mostrarem, através das definições, que todas as outras situações são verdadeiras também. Eu quero que vocês mostrem aqui para P tendendo à esquerda, para P tendendo a menos infinito, vai dar mais infinito e menos infinito, e eu quero para X tendendo a P também, que vai dar mais infinito e menos infinito. Deixo a cargo de vocês aí, para vocês fazerem essas definições depois. O que a gente precisa saber daqui? Então, primeiro, para a gente gravar aqui, o primeiro exemplo, eu quero calcular o limite de 1 sobre x para x tendendo ao zero pela direita. E eu quero que a gente faça aí uma justificativa desses valores. Então, se a gente pegar e fizer a nossa tabela desses valores, eu vou colocar aqui alguns valores para x e alguns valores para y.
Então, se eu pegar aqui e começar com o valor de x, 2, esse y aqui vai ser 1 sobre 2, isso daqui é igual a meio. Se eu pegar um valor de x um pouquinho maior, vamos falar que ele está tendendo, que ele vai ser igual a um 4 aqui, por exemplo, eu vou ter que vai ser 1 sobre 4, e aí esse nosso x, ele vai aumentando. Só que eu estou tendendo ele para zero pela direita, ou seja, se eu pegar e fizer aqui nossa reta, o nosso zero está aqui. Então, eu estou tendendo para zero pela direita. Então, preciso pegar valores pequenos, indo para zero pela direita. Então, valores positivos indo para zero. Então, comecei aqui com 2. Então, 4 já não satisfaz, ele estaria tendendo para o infinito, que é o que a gente fez anteriormente. Agora, eu vou falar que eu estou indo para zero, então eu preciso colocar valores aqui próximos de zero. Então, se a gente pegar aqui um valor aqui indo para zero, se eu pegar um 1, por exemplo, isso daqui vai ser 1. Se eu pegar aqui 0,1, 1 dividido por 0,1, isso daqui vai ser 10. Se for 0,01, isso daqui vai ser 100. E aí, quanto menor for esse x, quanto mais ele tender a zero, mais esse valor de y vai tender aqui para o infinito positivo. Então, se você tiver lá 0,0000, tá? Tem vários zeros lá, você vai ter aqui um número com vários zeros considerados aqui também. Então, você percebe que quando o x vai tendendo a zero pela direita, esse nosso número ele vai tendendo para mais infinito. Então, quer dizer que o limite de 1 sobre x para x tendendo a zero pela direita, isso daqui é igual a mais infinito. Se eu tiver um limite de x, agora um segundo exemplo, limite de x para x tendendo a mais infinito. Limite de x para x tendendo a mais infinito vai ser mais infinito. Então, conforme eu vou tendendo para infinito, esses valores aqui, o valor da minha função também vai tender aí para infinito. E assim por diante. E aqui, os mesmos teoremas que nós fizemos anteriormente, a gente vai levar em consideração também nas nossas regrinhas aqui. Então, só para adiantar aqui, e para ficar melhor, eu vou falar que se eu tiver aqui o limite de f de x, que é igual a mais infinito, para x tendendo a infinito, e o limite de g de x para x tendendo a mais infinito, isso aqui também é mais infinito, se eu fizer a soma ou a multiplicação, o resultado também vai tender para mais infinito. Então, a primeira regrinha que a gente pode tirar daqui é essa daqui. Se eu tiver aqui um limite de um f de x, e esse limite desse f de x, ele tende a x para mais infinito, e eu tiver o limite de g de x para x tendendo a mais infinito, o resultado vai ser mais infinito, mais infinito. Se eu somar o f de x mais g de x, então mais infinito, está mais infinito. Se eu fizer a multiplicação, mais infinito vezes mais infinito, isso daqui também vai ser mais infinito. Então, essa daqui é a primeira propriedade que a gente tem. A segunda propriedade me diz que se eu tiver um valor da nossa função, se eu tiver um f de x, eu apliquei esse limite, e ele tendeu, nós achamos um valor qualquer. Então, nós temos aqui na letra B, o segundo teorema, aqui, segunda propriedade, ele fala que o limite de f de x é igual a L, sendo esse L aí real. E eu falo que o limite de g de x para x tendendo a mais infinito, o resultado aqui deu mais infinito. Então, se eu pegar aqui e fizer a multiplicação dessa nossa função, nós vamos obter a seguinte condição. Então, se a gente pegar aqui o limite de f de x para x tendendo a mais infinito, e isso daqui for um valor L real,
e eu tiver uma função g de x, e o x tender para mais infinito, isso daqui for um resultado mais infinito, se eu pegar e fizer a multiplicação do limite fizer o limite da multiplicação de f por g, isso aqui vai ser mais infinito se o L for positivo. Se o L for negativo, isso daqui vai ser menos infinito. Então, imagine lá, você calculou o limite de f de x e deu 2. E o g de x deu infinito. 2 vezes infinito, isso daqui vai ser mais infinito. Se você chegou lá e calculou, e o L aqui, f de x, o limite de f de x para x tendendo a infinito, deu menos 2, menos 2 vezes mais infinito, isso daqui vai ser menos infinito. Vai seguir a mesma regra lá dos sinais. Mais com mais, menos com menos, e assim por diante. O terceiro teorema que nós temos é caso nós façamos a multiplicação aqui das nossas funções com o resultado tendendo ao infinito, os dois. Então, o terceiro teorema aqui dado na letra C, nós teremos o limite de f de x para x tendendo a mais infinito. E aí, o resultado disso dá menos infinito. E se eu tiver o limite de g de x para x tendendo a mais infinito e o resultado for mais infinito, então a multiplicação do limite, se você pegar e fizer o limite da multiplicação dessas duas funções, mais infinito vezes menos infinito vai dar menos infinito, seguindo a mesma propriedade que nós temos da tabelinha lá de sinais, multiplicação e divisão. O quarto teorema que a gente tem aqui, se eu tenho aqui o limite de uma função f de x qualquer, para x tendendo a mais infinito, e o resultado deu um L, esse L real, e eu tiver aqui que o limite de um g de x para x tendendo a mais infinito, e o resultado disso daqui deu mais infinito, se eu calcular o limite da soma dessas duas funções, isso daqui, então, vai ser L mais infinito, L mais infinito dá mais infinito. E aí aqui mais algumas propriedades que a gente tem. A quinta propriedade, se eu tiver aqui o limite da minha função f de x para x tendendo a mais infinito e o resultado for L, e se eu tiver o limite de uma função g de x qualquer para x tendendo a mais infinito e o resultado for menos infinito, se eu somar aqui L mais menos infinito, isso daqui vai ser menos infinito. Se eu tiver agora o limite de f de x para x tendendo a mais infinito e o resultado for menos infinito, e o limite de g de x para x tendendo a mais infinito e o resultado também for menos infinito, se você somar aqui menos infinito mais menos infinito, isso daqui vai ser menos infinito. Agora, se você fizer menos infinito vezes menos infinito, isso daqui dá mais infinito. E aí a última regrinha, a sétima e última, limite de f de x para x tendendo a mais infinito, se o resultado for um L real, e se eu tiver um g de x e aplicar um limite para x tendendo a mais infinito e o resultado for menos infinito, se eu fizer a multiplicação aqui dos limites, então limite de f de x vezes g de x, vai ser, o resultado de f de x é L, resultado de g de x menos infinito. Então, L vezes menos infinito dá menos infinito se o L for positivo. E se o L for negativo, isso daqui vai ser mais infinito. Ok? Por quê? Se o L for negativo, vai ser menos com menos, e aqui acaba ficando como sendo mais. Ok? Tem todas as demonstrações de cada um desses sisteminhas aqui, a resolução vai ser a mesma coisa do que a gente vem trabalhando aí, e aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês tentarem fazer, e aí eu encerro a nossa aula de hoje. Então, eu tenho lá na letra A, limite de x à quarta menos 3x mais 2, para x tendendo a mais infinito. Então, se eu aplicar o limite aqui de x elevado a 4 para mais infinito, isso daqui vai tender para mais infinito. Se eu pegar agora e calcular o limite de menos 3 vezes x, isso daqui vai tender para menos infinito. E aí, mais 2, que o x era elevado à quarta. Então, vai ser infinito elevado à quarta. Vai ser um infinito maior que esse aqui. Mais infinito elevado à quarta menos esse 3 vezes x aqui,
ele vai ser, o infinito à quarta vai ser maior. Então, mais infinito com esse menos infinito, ele continua sendo mais infinito. Letra E, a gente vai ter lá 5x ao cubo, menos 6x mais 1 dividido por 6x ao cubo, mais 2. E aí, a resolução que a gente faz, a gente deve seguir os mesmos critérios que a gente estava fazendo lá para limite tendendo a algum valor. Então, eu vou colocar o x ao cubo em evidência para todo mundo. Então, isso daqui vai ficar 5 menos 6x sobre x ao quadrado, 6 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. A resolução vai ser a mesma daqueles exercícios que a gente vinha fazendo anteriormente. E aí, a mesma coisa aqui, coloco aqui em evidência o x ao cubo, então isso daqui vai ser x ao cubo, vai ser 6 mais 2 sobre x ao cubo. Se você aplicar o limite aqui, você vai cancelar o x ao cubo com o x ao cubo. Limite aqui, isso daqui vai ser 0. Isso daqui vai ser 0. Isso daqui vai ser 0. E aí o resultado final vai ser 5 sobre 6. Então, só vou colocar aqui os resultados para depois vocês conferirem, na hora que vocês fizerem em casa, quanto que deu. Então, a letra A vai dar mais infinito, a letra B vai dar menos infinito, aí aqui vai aparecer, tá vendo? Vai ter um x à quinta. X à quinta vai ser infinito à quinta, vai estar com menos, então o predominante aqui vai ser o de maior expoente, então menos infinito. Letra C, mesma coisa aqui, você vai ter menos infinito, porque o limite aqui tende a x menos infinito. Esse daqui vai ser mais infinito. Letra E já fizemos. Letra F, o resultado disso daqui vai ser mais infinito. Letra G, isso daqui vai ser igual a 0. Letra H, 2. Letra I, 1 sobre 3. Letra J, menos 1 sobre 2. Letra L, 0. E letra M, 0. Esses aqui são os resultados dos exercícios.